Olá, caros alunos. Estamos aqui em mais uma aula, dessa vez para falar um pouco com vocês sobre técnicas avançadas de programação web, agora um pouco sobre HTML5. Hoje vamos trabalhar alguns conceitos de seção, vamos falar em questão de armazenamento dentro dos navegadores, enfim, vamos trabalhar essas questões. Tudo isso já culminando em relação às questões que a gente viu anteriormente das aulas passadas. Então nós vimos uma série de questões sobre segurança, sobre APIs, construção de APIs, sobre frameworks, modelo MVC, trabalhamos com jQuery, enfim, conhecemos front-end, conhecemos back-end, e hoje basicamente nós vamos falar sobre uma junção de tudo isso, só que utilizando HTML5. Basicamente vamos continuar falando sobre a questão de integração entre back-end e front-end, certo? E para ajudar isso nós vamos falar alguns conceitos que o HTML5 pode ajudar para a gente trabalhar nessas questões. Estamos aqui com o professor José Márcio, que vai nos ajudar hoje. Olá pessoal, bom, como o professor disse, hoje vamos falar mais um pouco sobre armazenamento. É um tópico muito amplo na TI e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns elementos que nos auxiliam aí no armazenamento de algumas informações. Ok, professor. Então vamos lá. Os objetivos da nossa teleaula de hoje é compreender os tipos de armazenamento, apresentar conceitos sobre storage, que no caso aqui é o nosso armazenamento, saber utilizar o método AJAX para comunicação assíncrona e armazenamento local de informações do HTML5, certo? Vamos recapitular um pouco antes da gente começar a falar sobre a nossa teleaula de hoje. Lembrarmos o que nós vimos anteriormente, Então, o que nós vimos aqui na aula anterior, A gente viu como utilizar o framework jQuery para fazer uma comunicação assíncrona com AJAX, certo? Então, lembrem-se bem aqui dessa palavrinha aqui, jQuery. Ele é a chave para a gente começar a entender outras situações a partir de agora, tudo isso permitindo que nos comunicássemos com um back-end utilizando uma URL, podendo assim passar e receber parâmetros do servidor. Então, basicamente, na aula anterior, nós falamos aí da integração que o jQuery pode fazer com o nosso back-end, com o nosso front-end, certo? Então, só para vocês relembrarem, a gente passou informações via um método AJAX, do jQuery, que daí a gente enviava essas informações em formato de API, nós construímos uma mini API, que recebia essas informações, processava e devolvia, caso as informações tinham sido inseridas com sucesso ou não, devolvendo a mensagem. Então, basicamente, a gente falou sobre isso, sobre essa comunicação assíncrona na aula passada. Nós vimos também, que a gente pode interagir com qualquer elemento visual do projeto web, utilizando os recursos do jQuery, e que a união do jQuery com o Bootstrap, então nós vimos esses dois frameworks aqui, jQuery, Bootstrap, traz resultados rápidos, tanto visualmente como em produção. Então nós vimos, o trabalho entre back-end e front-end, certo? Além de ter falado sobre esses formatos de comunicação, idas e voltas de informações, indo para o servidor, voltando, a gente meio que disponibilizou como se fosse um serviço, nós falamos um pouco de front-end também, E no front-end nós falamos especificamente do nosso framework Bootstrap, que ele é um auxiliar na geração, na criação de ambientes agradáveis aí na questão da web. Basicamente, a gente adicionando alguns atributos nas nossas tags HTML, a gente consegue um poder de visualização assim, do nosso front-end mais bonito, menos agressivo aos olhos, então bordas arredondadas, cantos sombreados, letras um pouco mais atraentes do que as comuns,
Então o Bootstrap, com poucos atributos dentro do nosso código HTML, ele nos ajuda a trabalhar nessa situação. Então a gente viu essa integração entre esses dois tipos de framework, né? Tanto jQuery quanto Bootstrap. Nós vimos também, né, o formato da instalação, né? Então a gente viu que o jQuery tem dois modelos de instalação, certo? Não só o jQuery, mas também o Bootstrap, né? Então nós falamos dos dois. Os dois têm esse mesmo formato para trabalhar na sua instalação, né? Então nós temos o formato CDN e o formato LDN, serve para os dois frameworks. O primeiro, que é o CDN, né, normalmente é utilizado para o desenvolvimento e o segundo, geralmente para a produção ou o trabalho offline, certo? Só para relembrar vocês aí, né? Então, CDN, né, significa Content Delivery Network, né? Ou seja, conteúdo entregue por meio da rede, né? E LDN, Local Delivery Network, né? Então, conteúdo entregue ou disponibilizado de forma local. O CDN quer dizer que a gente vai fazer um acesso dessa biblioteca até a sua fonte, né? No caso, a gente coloca uma URL, um link dentro da nossa referência lá, ou do JavaScript, que a gente vai baixar, né, dos links de script, ou do arquivo de CSS que a gente vai baixar, de um ou do outro framework, né? No modo LDN, ele é o contrário, né? A gente baixa as informações de forma independente da nossa aplicação, certo? A gente baixa para o nosso servidor, certo? E deixa lá disponível. Isso daí quer dizer que a gente vai ter uma disponibilidade sempre daquele arquivo, né? E a gente usa mais para questões de produção. Isso daí, para garantir que sempre o arquivo vai estar lá, sempre é a versão que a gente quer, enfim, a gente não precisa ficar alterando. Geralmente o CDN, né, o formato CDN, a gente utiliza mais para questões de teste, né? Onde de forma bem facilitada a gente consegue alterar a versão do framework que a gente está utilizando por meio da versão no link, né? Então ficaria um pouco mais fácil de trabalhar. Por isso que se diz que no CDN é um formato para teste, para desenvolvimento, e no LDN é um formato para produção. Então nós temos essas duas maneiras de instalar o nosso aplicativo. Vimos também, né, que uma API trabalha respondendo a requisições de um ou mais clientes, né? Como é que funciona isso, né? Nós temos uma página PHP, certo? Que faz uma chamada através da URL para uma API, né? Logicamente, essa API vai processar as informações, né? Então aqui ela processa, certo? Processa essas informações e, logicamente, ela vai devolver essas informações para a página PHP depois do seu processamento, né? Então nós temos essa situação quando a gente trabalha com a API, né? Nós temos uma página fazendo as requisições, né? Envia por meio de uma URL para a API processa, né, e devolve para a nossa aplicação. Só relembrando vocês que a gente falou, né? A gente falamos um pouco sobre a API, né, aqui. Então, a API nada mais é do que uma aplicação pronta, já disponibilizada, né, na web, né, geralmente disponibilizada como um serviço na web, e aí a gente consegue fazer interação junto com essa aplicação. Um exemplo aqui que a gente citou na nossa aula passada foi a questão do Google Maps, né? Você consegue informar latitude, longitude, e ele te devolve a localização mostrando o mapa, né? Então, isso daí é um formato de API, né? Você envia as informações, ele vai processar e vai te devolver as informações. E a gente consegue interagir com aplicativos já desenvolvidos e isso daí facilita muito na hora do desenvolvimento, né? Um outro exemplo que a gente tem também, que é muito utilizado pelos aplicativos na hora de fazer integração, por exemplo, com rede social. Hoje, por exemplo, o Facebook ele disponibiliza também uma API que consegue ter acesso às informações do usuário, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer uma autenticação dentro do seu sistema, utilizando a API do Facebook, você consegue fazer essa integração, enviando um token lá e eles devolvem as informações e, enfim, tudo isso tem que ser validado, né? Existem tutoriais para fazer isso, mas basicamente o formato de uma API, ela segue essa ideia, né? São aplicações pré-programadas
prontas ali para receber uma informação, processar e devolver para dentro da sua aplicação e você poder trabalhar com esses dados dentro dela, né? Então, basicamente, quando a gente fala de API, estamos falando disso. Bom, a gente pode fazer a interação com os elementos de todas as nossas de toda a nossa página, né, por meio do jQuery, junto com o Bootstrap, né? Então, aqui dentro desse código aqui a gente vai falar um pouquinho de interação, né? O que acontece aqui? Só para relembrar vocês como que está o nosso código aqui. No momento da instalação dos nossos frameworks, a gente pode utilizar dois formatos, né? Como eu falei para vocês, CDN e LDN. Esse aqui é o momento em que os nossos frameworks são chamados, né? As suas bibliotecas são chamadas, certo? Eles estão aqui num formato chamado CDN, certo? Prestem atenção que todos eles fazem referência a um link do site lá do jQuery ou do Bootstrap, né? Tanto um quanto o outro é chamado via CDN, certo? Então aí nós temos o momento da instalação. Beleza, vamos partir agora em diante, né? Abaixo disso nós temos um script. Esse script ele tem a funcionalidade de pegar o que foi digitado no campo de texto, em um campo de texto. Após o clique do botão, ele vai exibir um alerta na tela, certo? Vamos deixar o script para depois aqui, que eu vou mostrar só o código HTML e depois a gente volta lá em cima para vocês entenderem melhor. Então aqui nós temos as tags do body, né, do corpo do nosso HTML, certo? E aí eu quero que vocês prestem muita atenção no ID do nosso campo, certo? Tanto de texto quanto no botão. Todos eles fazem referência, né, eles têm um ID, e através desse ID que nós vamos chamar esse campo, né, esse elemento, para fazer a interação com o nosso script. Prestem atenção aqui também, antes da gente passar adiante, prestem atenção aqui que nós temos uma declaração do class, certo? Essa declaração do class, ela faz a interação com o Bootstrap, ou seja, dá um formato mais bonitinho, né, para dar uma cara melhor para o nosso site, certo? Bom, beleza, entendendo aqui, né, nós sabemos que nós temos um campo de texto e um botão, certo? Então vamos voltar lá para o nosso script lá em cima, certo? Voltando aqui para o nosso script. Então o que acontece, né? Após o carregamento do nosso documento, lembram da função read, né, que só lê após garantir que toda a página foi carregada, né? Então essa daí é a funcionalidade da nossa função read. Então ela, após carregar toda a página, né, quando o botão confirmar, ó, ID aqui, btn confirmar, for clicado, né, ou seja, a função de clique for executada, ele vai exibir um alerta na tela, mostrando o valor do que foi digitado dentro desse texto, né, o valor do nosso txt nome, que no caso faz referência a esse ID aqui, certo? Então nós temos isso aqui dentro desse script, aqui fecha script. E aí dessa forma nós conseguimos interagir com a nossa página, né? Fazendo script interagir com os nossos elementos HTML, certo? A gente trabalhou com a criação de uma API também, né? Então a gente recebia os parâmetros, certo? Aqui nosso código PHP, onde a gente conseguia receber esses parâmetros, né? Esses parâmetros, todos eles vêm no formato GET. Se vem no formato GET, logicamente a gente sabe que a gente pega essas informações da URL da nossa página, certo? Prestem atenção que todas as informações têm que ser enviadas com o seu parâmetro de acordo com o que está aqui, para que a informação realmente seja pega, né? Seja solicitada, seja recuperada, certo? Depois dessas informações terem sido recuperadas aí por meio da URL da nossa página, né, a gente conecta com o banco de dados aqui, certo? Faz a seleção do banco, enfim, e a gente executa a cláusula de insert aqui, né, passando os valores que foram recebidos via URL da nossa API. Caso as mensagens, caso tudo esteja ok, a gente vai retornar
MSG, o valor MSG, né? Isso aqui a gente está retornando um texto no formato JSON, certo? Então, o campo é MSG e o valor do nosso campo é cadastro realizado com sucesso. Prestem atenção na separação entre um e outro aqui dos dois pontos, certo? E aqui a gente fecha o nosso código PHP. Após essas informações serem processadas e devolvidas, né, elas vão para a nossa página e a gente consegue recuperar essas informações. Como, né? Criando um front-end aqui, né? A gente espera o documento ser carregado, né? Após o botão confirmar da nossa página ser pressionado, né? Quando for clicado, a gente recupera as informações que foram passadas para lá, certo? Aliás, desculpa, a gente envia as informações e depois a gente recupera através do que vai vir, né? Como assim? A gente manda via JSON, certo? Cadastro cliente, né? E aí mandamos essas informações, cada uma com seu ID correto, ok? Depois a gente verifica o que foi retornado, né? Através do parâmetro data e exibimos um alerta na página, né? Esse alerta na página, ele tem data.msg. MSG o que é? Basicamente é a mensagem que foi retornada lá da página anterior. Isso daqui seria a nossa página, né, utilizando aí os nossos parâmetros e utilizando também o nosso framework Bootstrap para fazer estilização aí desses campos, né? Então, tanto campos de texto quanto o botão de confirmar. Ok, então só traçando um parâmetro aí sobre essa recapitulação, né, do que vimos na aula anterior. Nós então basicamente trabalhamos com a questão da API, integração back-end e front-end, né, conseguimos enviar dados, receber informação através de uma API. Né, a partir de agora a gente vai trabalhar alguns conceitos de HTML5. Né. Antes da gente continuar aí, falar um pouquinho sobre HTML5, sei que vocês estão ansiosos para a gente começar a falar de HTML5, né? Vou passar aqui para o professor José Márcio para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão, sobre a importância de se trabalhar com API, de se integrar back-end, front-end, né? Como é que o aluno pode se sair, qual a importância disso, dele aprender isso para que ele possa melhorar a forma como ele programa os seus softwares. Bom, na aula passada a gente chegou a comentar a importância de, na verdade na aula retrasada, quando a gente falou de MVC, a importância de modularizar uma aplicação. Trabalhar com API, de uma certa maneira, a gente está separando um pouco das funcionalidades, das regras de negócio da nossa aplicação, da parte do front-end, a parte vamos dizer, de interação, de exibição das informações, interação com o usuário. No momento em que a gente consegue separar e ter essas funcionalidades, a API ela pode, então, fornecer, vamos dizer, serviços para outras aplicações. Então, uma API bem desenvolvida, ela pode até mesmo para futuras aplicações que vocês venham fazer, estar utilizando a mesma API, se ela for trabalhar, como vamos imaginar, com os mesmos dados de uma determinada tabela, como é o exemplo em questão. Tá? Outra coisa que é importante na questão de API, a gente pode, então, através de disponibilização de APIs, angariar, vamos dizer assim, novos usuários, novos consumidores da nossa aplicação, fazendo com que a nossa aplicação também se torne mais conhecida. O Google faz isso, com o exemplo que o professor passou na questão do Google, do Maps. É possível, então, hoje, milhares não, muito mais que isso, milhões de aplicações usam recursos de API do Google. Mas a gente tem vários outros exemplos, a questão, por exemplo, dos correios. Muitas aplicações calculam o valor a ser entregue de uma mercadoria com um serviço que o correio disponibiliza através, então, também de APIs. Então, a API, então, hoje em dia, ela praticamente está difundida na maioria das grandes aplicações. E
essa difusão aí, vamos dizer assim, ela vem para melhorar a performance, para melhorar a integração do front-end e o back-end. Então, você ter uma independência, você pode estar alterando, vamos dizer assim, a estrutura do teu trabalho de maneira bem mais prática. Então, eu posso mudar o meu front-end, alterar algumas formas de apresentar, posso até mesmo mudar de um HTML para HTML5, que a API ela vai estar fornecendo o serviço. Ou até mesmo se eu quiser mudar a API, mudei o banco de dados, agora minha conexão é de outra forma, eu vou mexer apenas na API. Então, se eu não mexer, vamos dizer, na interface dessas duas, que no caso do exemplo, que é o JSON, então aquelas variáveis que nós passamos do front-end para o back-end, se eu mantendo essas interfaces, a parte interna eu posso mudar praticamente tudo. E seria totalmente transparente, tanto para o back-end quanto para o front-end. Então, isso daí é uma produtividade que a gente ganha em relação às tecnologias que a gente, sem estar utilizando recursos aí de modularização ou de APIs. Legal, professor. E basicamente isso vai ajudar a integrar todas as tecnologias, né, que estamos vendo um pouco de forma separada, né, e que no final das contas vai fazer com que você aprenda a desenvolver de forma melhor o seu aplicativo, conheça outras alternativas para facilitar. Primeira coisa de tudo, assim, quando você começa a desenvolver, tudo que você pensar em desenvolver, principalmente para facilitar a forma como você produz o seu software, né, muita coisa já foi pensada. Então, de repente, você pesquisar uma alternativa, utilizar uma API, né, é interessante para que você melhore o que você está querendo fazer, né? Então, o ideal seria pensar na melhoria já de processos e produtos existentes também, né? Mas, enfim, geralmente essa abertura é dada, né, nessas APIs justamente para você não se preocupar tanto com aplicações, formas de desenvolver determinada função que já está pronta em outras aplicações, né? Bom, vamos continuar falando um pouquinho agora, né? Vamos falar um pouco de HTML5, né? Então, hoje nós vamos falar sobre formatos de armazenamento das aplicações dentro do navegador, certo? Eu acredito que vocês já devam ter visto ou conheçam dois formatos de armazenamento de informação dentro do seu servidor por meio das sessões ou cookies, né? Os cookies basicamente armazenam no próprio navegador, mas as sessões elas são armazenadas dentro do nosso servidor, né? Em conjunto com o seu navegador, certo? Basicamente essas funções provavelmente vocês tenham visto dentro do PHP, né? O session e o cookie, né? Então, hoje nós vamos ver um outro formato que funciona por meio do HTML5, né? O HTML5, antes de passar sobre essas funções, falar um pouquinho do HTML5, né? O HTML5, ele surgiu, na realidade, óbvio que ele surgiu para substituir o HTML4, que ainda é muito utilizado, né? Mas o HTML5 ele vem com algumas funcionalidades que antes eram somente implementadas por meio de outras linguagens, de acoplamento de frameworks, né, ou scripts dentro da sua própria aplicação, né? Então ele vem com algumas facilidades para que você não poupe um pouco o trabalho da sua aplicação e use mais o trabalho, de repente, do cliente, né? Funcionamento do navegador, das funções dentro do navegador, né? Então, o código HTML5, em algumas situações, ele vem mais enxuto do que vocês possam conhecer, talvez, sobre HTML4, né? Mas ele tem essa facilidade, tem essa singularidade, né? E ele, trabalhando junto com o CSS3, né, ele torna a aplicação front-end bem poderoso, né? Então, por exemplo, questões que antigamente só se resolvia utilizando o Flash Player, né, hoje você consegue fazer utilizando somente HTML5, sem precisar instalar plugins externos ou desenvolver em formatos de linguagens proprietárias, né? Por exemplo, eu lembro que quando começou esse negócio de HTML5, né, o YouTube foi um dos primeiros a implementar a questão de vídeo por meio de HTML5, né?
E isso daí facilitou muito na questão do carregamento dessas informações, né? Principalmente por não depender de plugins que muitas vezes davam bugs, né? E tinham que fechar o servidor em determinadas situações. Bom, só um pouquinho falando um pouco sobre HTML5, vamos falar um pouco sobre a questão do armazenamento de sessão, de como funciona essa questão, que é uma das funcionalidades que o próprio HTML5 traz para executar dentro dos navegadores, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre armazenamento de sessão, né? Vou apresentar aqui para vocês alguns conceitos sobre armazenamento, conceitos sobre sessão, e vamos ver alguns exemplos de armazenamento de sessão aí dentro do nosso código HTML. O armazenamento de informações no campo da ciência da informação segue a mesma linha do conceito convencional, sendo que a principal diferença é que na informática o armazenamento pode ter tipos e caracteres diferentes dos convencionais e ainda podem ser comprimidos caso seja necessário. Sessão, né, quando a gente trabalha, é o estado ou situação que se inicia ao abrir um navegador. Ou seja, sempre quando um navegador é aberto, cria-se uma nova sessão com um identificador único. Na prática, né, o que acontece isso quando é criado essa sessão, né? Significa que podemos trabalhar com as informações da sessão somente naquela janela do navegador aberto. Caso outra janela seja aberta, será criada uma nova sessão. Porém, isso não se aplica às abas, galera, tá? Podem existir 30 abas, porém, eles compartilham uma única sessão. Então, o que acontece aí, né? Nós temos esse formato de trabalho, né? A sessão nada mais é do que um formato de você restringir, por exemplo, a questão de acesso, né? Normalmente, quando o usuário ganha acesso dentro do sistema, ele fica dentro de uma sessão. Essa sessão, ela mantém as informações de idas e voltas, né, entre cliente e servidor, certo? E consegue trabalhar verificando o que o usuário está fazendo, né? Enfim, isso é só um dos exemplos que pode ser utilizado com sessão. Carrinho de compra, por exemplo, é um outro exemplo que pode ser usado, né? Tanto sessão quanto cookie. Enfim, são formatos de se trabalhar, né? Lembrando que sessão se você abre uma janela de um navegador e abre várias abas dentro dela, você está compartilhando a sessão dentro de uma aba com as outras que estão abertas. Se você abre janelas separadas, você está separando, né, criando novas sessões. Então, esse que é o formato, né, é manter dados ali no momento em que se abre essa sessão do cliente com o servidor. Vamos falar um pouco sobre o armazenamento dela, né? No HTML5, existem dois meios eficazes de armazenar informações. Um deles é o Session Storage, que armazena informações enquanto a sessão do usuário existir, ou seja, a informação criada só estará disponível enquanto o navegador do usuário estiver aberto. O armazenamento utilizando Session Storage em HTML5 é bem simples, certo? Basicamente a gente tem que usar algumas funções que nos ajudam a trabalhar nessa questão, certo? Então a função que a gente utiliza aqui é session-storage.setItem, certo? O que acontece isso? Lembram-se do formato que a gente falou do JSON, né? No formato do JSON a gente tinha essas mesmas coisas aqui, ó, chave e valor. Então no JSON a gente conseguia estabelecer qual era o meu identificador chave e o valor daquela chave. A questão da sessão no HTML5 ela funciona dessa mesma forma, certo? A gente coloca, só que a diferença é que ao invés da gente utilizar dois pontos, como no JSON, a gente utiliza a vírgula, separando a chave do valor, certo? A chave é a identificação da informação e é por ela que poderemos ter acesso à informação novamente, certo? Ou seja, o que acontece? No momento em que a gente cria uma sessão, que o usuário cria uma sessão com o sistema, né, ele tem essas informações armazenadas ali, elas vão ser armazenadas temporariamente. Quando a gente fala de sessão, quer dizer que toda a informação armazenada ali, no momento em que o navegador é fechado, a informação é perdida, né? Então, na sessão,
automaticamente a sessão ela é perdida junto com o navegador fechado, certo? Então a gente tem essa questão de chave e valor, que a gente pega essas informações, certo? E a gente consegue trabalhar. Eu preciso que no momento em que o usuário acessou o meu sistema, eu preciso saber qual é o número qual é o usuário dele, certo? Se ele simplesmente digitar usuário, você fizer uma consulta no banco, retornar para ele que está ok, e se perder essa informação, você não manter aquilo ali, você praticamente não vai saber qual que é o usuário que vai estar logado ali. Então, o ideal da sessão é você gravar, por exemplo, a questão do nome do usuário. Que daí você gravando o nome do usuário, você sabe quem que está interagindo com o seu sistema. E todas as pessoas que abrirem novas sessões dentro do seu sistema vão criar, né, vão manter novos usuários dentro da sessão e você consegue trabalhar, recuperar essas informações, recuperar a informação somente daquele usuário, né? Então a sessão ela vai ajudar nesse sentido. Bom, aqui a gente tem um exemplo de como funciona esse armazenamento dentro do nosso código em HTML5, né? Então nós temos um exemplo aqui. O que acontece, né? Para chamar essas informações, nós temos um script aqui, certo? Então nós temos duas funções aqui. A função criar informação e a função mostrar informação. Na função criar informação, nós vamos alertar, fazer um alert, né? Exibir um alert com a palavrinha sessão e vamos setar, né? Ou seja, vamos criar duas sessões. A gente vai criar uma sessão com o nome, com a chave dela nome e o valor ifro, né? Vamos criar uma outra sessão com a chave polo e o valor ouro preto, né? Então nós temos essas duas sessões criadas. Na função mostrar informação, nós vamos exibir um alerta e pegar qual é a sessão que está com a chave nome. Então nós temos dois botões aqui, né? Um para criar e outro para chamar a sessão, né? Então no momento que esse botão for clicado, né? O on-click dele aqui, ó, ele chama a função criar informação, ou seja, criou a nossa informação, certo? Criou a nossa sessão. No botão de baixo, né, nós temos no momento do on-click, certo? A função chamar informação, ou mostrar, né? Que ela vai mostrar a informação do campo da chave nome, certo? E ele vai exibir na tela o que, então, né? Ele vai exibir na tela o valor da sessão, que é ifro. Bom, esse daí é um formato de armazenamento que a gente viu, né, um armazenamento de sessão. A gente tem um outro formato de armazenamento também dentro do nosso HTML5, que é o nosso armazenamento local, certo? Então, no HTML5, a gente consegue fazer um armazenamento local também, né? O que é esse armazenamento local? Dentro do próprio navegador, do equipamento do usuário, né? Então é utilizado para persistir informações, ou seja, o equipamento pode até ser desligado, mas a informação não será perdida. Obviamente esse tipo de armazenamento é alternativo, tá? Por isso possui algumas limitações, porém a mais importante é a limitação do tamanho de informações. De forma segura é possível armazenar até 20 megas de dados sem correr risco de perdas, certo? Então o que acontece aí? A gente pode observar uma pequena diferença já entre esses dois formatos de armazenamento dispostos aí para a gente no HTML5. A gente tem um armazenamento através da sessão e a gente tem um armazenamento através do armazenamento local, né? Esse armazenamento local é como se fosse um cookie, certo? Como é que funciona isso? O que é esse cookie, né? O cookie é o armazenamento da informação dentro do navegador do usuário. Então, quando a gente fala desse armazenamento local, e aí a gente vê que existe uma disponibilidade de armazenamento de até 20 megas dentro do navegador, a gente consegue setar informações grande o suficiente para que depois, no futuro, a gente consiga recuperar elas, mesmo o computador sendo desligado. Então,
Então, a gente tem uma diferença principal aí entre esses dois formatos de armazenamento, é que na sessão, quando você fechou o navegador, ou desligou o computador, enfim, mas no momento que você fecha o navegador, automaticamente você perde a sessão. Não existe armazenamento local, ele só está preso ali por meio da conexão, que está recebendo e enviando informações, certo? Na questão do armazenamento local, né, a gente tem uma pequena diferença, que é o armazenamento está no navegador do usuário, ou seja, está lá na máquina local, né, e no momento em que o computador é desligado ou o navegador é fechado, essa informação permanece lá. Ela está física no computador do usuário. E no momento que o usuário volta para o seu sistema ou um site, enfim, você consegue verificar se ele realmente estava lá ou não, né? E as informações que estavam lá. Isso é muito comum, por exemplo, em formatos de propaganda, né? Não sei se vocês já se depararam com situações em que a gente entra em sites e aí aparece uma lista de propaganda ali do lado, né? Um banner de propagandas. E normalmente as propagandas vêm justamente no formato que a gente estava pesquisando algo há 2 dias, 3 dias atrás, 5 dias atrás, certo? Então essas informações, o que aconteceu? Elas foram armazenadas dentro do seu navegador por meio de cookies, certo? E essas propagandas, elas ficam rolando de acordo com as buscas que você vai fazendo e está disponível no histórico do seu navegador, né? Então, basicamente, fazem esse link, né, e conseguem trazer exatamente, apareceu a oferta que eu realmente estava procurando há 2 meses atrás, né? Não, na realidade você disse que você estava procurando, né? E no final das contas o sistema te enviou uma propaganda, de repente no momento que você achava que estava procurando, né? Então basicamente funciona dessa forma, certo? Vamos falar um pouquinho mais de armazenamento local aqui, né? Em HTML5. Então o armazenamento utilizando Local Storage, certo? Então essa é a função que a gente vai utilizar. É bem simples, né? Qual que é a diferença entre um e outro lá que a gente viu, né? Só muda essa palavrinha aqui. Aqui estamos falando de Local Storage, lá a gente falou de Session Storage, certo? Então aqui nós temos Local Storage.setItem, certo? E a gente manda a chave e o valor também. Mesma situação, facinho, né, para a gente trabalhar isso daí. Então a chave é a identificação da informação e é por ela que poderemos ter acesso à informação novamente, mesmo que o browser tenha sido fechado, certo? Então funciona muito similar, só que a diferença é, se fechou o browser, eu consigo retomar essa informação, recuperar ela novamente. Vamos fazer um exemplo aqui, né, de como trabalhar com isso, né? O exemplo é bem parecido com o que a gente viu anteriormente. O que vai mudar é a função só de armazenamento, né? Então nós temos aqui os 2 funções, né, dentro do nosso script, criar informação e mostrar informação. Aqui no alert a gente vai exibir a palavrinha local, certo? E aqui nós vamos fazer um armazenamento local dentro do nosso navegador. Então nós temos a chave nome com o valor IFRO e aqui nós temos a chave polo com o valor ouro preto. E aqui nós vamos exibir um alerta com a chave nome. E aqui nós temos a mesma situação, né? 2 botões, onde o primeiro botão nós chamamos a função criar informação, certo? Que estava lá no slide anterior. E aqui embaixo nós mostramos a informação. Então o que vai ser mostrado na tela? Ele vai ser mostrado na tela a palavrinha IFRO, porque nós estamos chamando, né? Estamos chamando mostrar informação, certo? E ele pega a chave nome. E o valor dessa chave é IFRO, ok? Então vamos passar adiante, né? Bom, as funções aí para a gente fazer esse armazenamento, né? Existem 2 funções interessantes, utilizando o armazenamento local de informações do HTML5, né? São elas, né? Existem mais de 2, desculpa, não é só 2, tá? Esquecem o 2 aqui. Nós temos aqui o length, o clear, remove item e o access value. O length serve basicamente para a gente verificar a quantidade de registro que nós temos lá, né? O tamanho do array do que foi armazenado. O clear limpa tudo que está lá. Então todos os armazenamentos feitos, ele limpa tudo, certo? Remove item, né?
ele exclui um registro específico, a gente tem que dizer qual é a chave, certo, dele, e qual o valor. E a access value, a gente consegue acesso ao valor da chave pelo nome. Então, através do access value, a gente diz qual é a chave, certo? E ela informa para a gente como funciona, certo? Então, basicamente, nós temos aqui, né, nessas funções, um script aqui, né, para exibir as informações, desculpa, né, e aqui nós vamos ter acesso, de fato, a essas informações. O que acontece aqui? Nós vamos exibir um alerta, né, na página, por meio, chamando a função de armazenamento local, para a gente verificar qual foi o tamanho do registro que a gente armazenou, certo? Dessa forma, a gente adiciona um registro, ou seja, setItem, né, por meio de chave e valor. A gente acessa um registro, né? Aqui nós temos um alerta para exibir o registro, que no caso a gente está pegando aqui pela chave, certo? Nome instituto, que é a mesma que essa aqui, ele vai exibir o valor. Aqui a gente consegue excluir um registro específico, então a gente, através da função remove item, a gente diz qual é a chave e ele exclui, né? E aqui nós limpamos todos os dados que estão armazenados localmente, localstorage.clear. Bom, vamos ver um exemplo de como isso daqui funciona, né? A estratégia de uso, né? Utilizaremos como estratégia desse exemplo o mesmo programa que a gente fez na aula anterior, né? Que a gente fez a integração entre back-end e front-end, né? Ou seja, era um formulário que enviava dados para o back-end, porém incluiremos o armazenamento local no projeto, né? Então, além de tudo que a gente viu, a gente vai incluir esses dados locais aqui, né? Então, a gente faz a integração do formulário com a API, faz o armazenamento local, a API devolve as informações e a gente faz o armazenamento local dessas informações, certo? Vamos lá, adiante. Bom, basicamente o que a gente tem aí nessas questões, nas funções do armazenamento, né, quando a gente trabalha com isso, a gente tem um script, normalmente aí um script num formato que vocês já conhecem, já que a gente vem trabalhando, né? Então o que acontece? Após o carregamento de toda a página, o que vai acontecer? Quando o botão confirmar, né, o ID do botão aqui do btn confirmar for clicado, a gente vai fazer um armazenamento local das informações. Então, através da funcionalidade que a gente deu, né, para o nosso botão, a gente consegue chamar determinadas informações através dessas funções, certo? Então, nós temos aí localstorage.setItem, certo? E aí nós temos o quê? Dois parâmetros. Um é a chave e o outro é o valor. Ficou por cima aqui, vamos lá. Um é a chave e o outro é o valor, né? Então nós pegamos o que foi digitado no campo txt nome e exibimos o valor. A mesma coisa para os outros, né? localstorage.setItem, a chave cidade e o valor é o que vem no campo. Mesma coisa aqui, chave ao UF e o valor é o que vem no campo. Mesma coisa para a senha, certo? Todos eles recebem as informações digitadas no campo anteriormente. A gente tinha esse envio desses dados, né? Além da gente pegar essas informações por meio do txt nome, nós tínhamos o envio dos dados para armazenamento no servidor, que a gente chamava essa API aqui que a gente fez, né? Que a API processava a informação. Só que ao invés da gente enviar diretamente, né, o campo de texto, a gente vai armazenar, vai pegar o valor que foi armazenado dentro do nosso sistema, do nosso navegador. No caso, no campo nome, na chave nome, nós vamos enviar o valor que está armazenado. Então, localstorage.nome. Mesma coisa para cidade, certo? A mesma coisa para cidade, né, que a gente envia essa informação. O F também, senha também, enfim, todos eles. Após o processamento dessa informação aqui, que é mandado para essa API, o que a gente faz?
vai receber a informação como parâmetro através de um alerta e vamos exibir a mensagem que foi processada nas informações. Então, o que acontece? Nós temos um formulário que chama, né, através da URL a API, né, e nós conseguimos também armazenar esses dados de forma local por meio do processamento das idas e voltas aqui das informações na nossa API. Então, nós temos essa situação aí para questão de tratar dados, né? Em resumo, aí, o que a gente pode ver nas questões que nós trabalhamos, né? A utilização de API para projetos web é uma grande tendência de mercado, certo? Então, busque entender e trabalhar com essas tecnologias no seu cotidiano profissional. Só assim irá dar passos largos em seus projetos. Bom, galera, nós falamos aí bastante, né? Falamos de APIs, falamos de HTML5. Na realidade, falamos basicamente assim, demos algumas funções básicas de armazenamento, de sessão, armazenamento de informações dentro do próprio navegador do usuário, né? Para vocês terem um panorama sobre o que, por exemplo, saiu da tecnologia. Por exemplo, a gente fazia isso muito utilizando PHP, Session e Cookie, né? Usando as funções já do PHP. Hoje a gente pode utilizar isso dentro do HTML5. Isso facilita no momento que a gente precisa trabalhar e interagir essas informações entre navegador e cliente-servidor, né? O navegador e a aplicação que está enviando e recebendo informações. Professor José Márcio, aí, a gente trabalhou aí essas questões de HTML5, interação entre sessões, armazenamento local. É interessante salientar que essa questão de sessão e armazenamento, ele dá uma amplitude assim, generalizada para a nossa segurança dentro da nossa aplicação, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente como que a gente pode melhorar essas questões e como que o HTML5 de repente pode ajudar mais ainda a gente nessas situações. Tá certo, pessoal. Bom, só um pouco lembrar que tiveram algumas dúvidas, mas especificamente em relação ao trabalho da aula passada. A gente vai falar um pouquinho depois do intervalo, a gente vai chegar a comentar. Com relação ao armazenamento, desde o princípio, das primeiras aulas, a gente sempre falou questões de criptografia, de segurança, trabalhar, então, toda vez que vai se trabalhar com informações que possam ser compartilhadas, essas informações devem ter aí um cuidado muito grande. Mas, mais especificamente, com a questão de sessões, no caso da session e o armazenamento local, algumas coisas são interessantes a gente apresentar. Primeiro, quando a gente trabalha com session, tem que se preocupar bastante com a quantidade de informações que nós estaremos armazenando. Porque, como o professor falou, quando se cria uma sessão para um usuário, a gente pode fazer um paralelo a uma área que é reservada para esse usuário. E aonde é reservada essa área? Essa área é reservada no nosso servidor de aplicação web. Tá? Então, tomar bastante cuidado com o que vai ser armazenado, imaginar que isso daí pode ser utilizado como uma fonte de ataque para tentar derrubar, porque se eu quiser armazenar muitas informações, eu tiver milhares de usuários acessando ao mesmo tempo, tentando armazenar, isso pode ser um complicador. Então, sessões têm que ser tratadas com bastante cuidado, com informações específicas, como o professor já adiantou, para armazenar o nome de um usuário, para armazenar algum pequeno valor que é utilizado durante a navegação daquele usuário na aplicação em questão. Então, no momento que ele cria essa sessão, ele vai precisar de utilizar alguns valores. Isso daí é uma forma de se obter esse valor, tá? Independentemente, vamos dizer, de página onde ele esteja. Questão da local é um pouco mais voltado
a segurança do que vai ser armazenado. A gente sabe que o HTML5 ele se preocupa muito com isso daí. Existe uma criptografia, existe uma forma de manter segura essas informações que vão ser armazenadas locais, tá? Bom, pessoal, vai ficar aí para vocês a atividade de sala e esperamos aí que vocês realizem elas aí para que a gente surjam algumas dúvidas para que a gente possa esclarecer. Bom, então até daqui a pouco, nos falamos daqui a pouco. Olá, caros alunos, estamos de volta, né? Então vamos falar um pouco agora sobre as nossas atividades que vocês fizeram, né? Acabaram de fazer. Só respondendo também a alguns questionamentos feitos sobre a questão das atividades, né? Que foram propostas anteriormente, na aula anterior. Essas atividades, basicamente, né, que tratam do envio e recebimento de informações, né, elas tratam a questão de front-end e back-end especificamente, né, e o desenvolvimento de um formato de API também que segue basicamente o que a gente tem visto sobre isso, né, então utilizando aí o framework, o jQuery, né, basicamente o que eu recomendo para que vocês façam para trabalhar na questão das atividades aí, é vocês darem uma olhada aí na questão nos slides, na apresentação de slide, que nela tem uma descrição sobre os procedimentos de se criar uma API, né? Basicamente as atividades elas seguem o mesmo padrão, né? O que vocês têm que só analisar é especificamente o que ela lhe pede. Mas a ideia do formato, da criação da API, né, segue uma tendência relacionada àqueles códigos que a gente viu, né? Então, deem uma olhada, testem os códigos de acordo com o que está no slide, né, extraiam e depois vão fazendo as alterações para que vocês se familiarizem, né, e também atendam às necessidades que foram colocadas na atividade, né? Então, prestem só atenção nessas questões de fazer a alteração correta, né? Mas tentem seguir aquele procedimento que a gente tem feito e que a gente acabou de falar aqui também sobre esses procedimentos, só que a gente falou utilizando já o HTML5, né? Mas vocês podem fazer esse formato utilizando o jQuery conforme a gente viu na aula anterior. Bom, professor José Márcio, mais algum questionamento aí dos nossos alunos? Não, tiveram algumas respostas aqui, percebi aqui, o pessoal fez aí e parece que fez direitinho aí. Legal, bacana. Uhum. Bom, então vamos à primeira atividade, né? Defina o que é armazenamento de informações. Bom, pessoal, no início dos primeiros slides lá, a gente tinha lá mais ou menos o que seria essa resposta. Mas, de uma maneira geral, o armazenamento de informações voltado à TI, a questão de tecnologia de informação, é como guardar algum dado, alguma informação relevante ao sistema, relevante aos usuários. Guardar essas informações depende de algumas coisas, e a principal dela é que nós trabalhamos com esse armazenamento, com os tipos, tá? Então, como a gente estava falando em JSON, a questão de chave e valor quando era caractere, valor quando é numérico. Então, no caso do armazenamento, a gente também tem que se preocupar com os tipos de informações que são armazenadas. Tá? Dependendo, vamos já mais além, no caso de um banco de dados, eu tenho que informar para ele qual é o volume, qual é o tamanho da informação que seria armazenado num determinado campo.
tá? Só para ser uma ilustração, imagina que você queira armazenar água, ninguém vai usar um saquinho de papel. Tá? E se eu quero armazenar 5 litros, eu não vou usar um caminhão-pipa. Então, a ideia de se tipificar as informações é justamente ajustar para que aonde vai ser armazenado, ele saiba o que vai ser colocado ali. Então, ele saber o que ele precisa reservar para guardar. Tá? Então, nós vimos aí, então, o armazenamento de informações no campo de ciência da informação segue a mesma linha do conceito convencional. Porém, a principal diferença é que na informática o armazenamento pode ter tipos e caracteres diferentes dos convencionais e ainda podem ser comprimidos, né? Na informática a gente tem como, através de métodos de compressão, eliminar espaçamentos, fazer junções de bits idênticos. Existem técnicas que permitem que uma informação que tenha, vamos lá, 5 MB possa ser armazenado em 1 ou até menos. Tá? Figuras a gente pode fazer muito bem isso. Os formatos JPEG, por aí, já trabalham com esse tipo de compressão. Legal, professor, bacana. Gostei do exemplo dos 5 litros no caminhão-pipa. Bem interessante. Bom, vamos à segunda atividade, né? Descreva exatamente qual a diferença entre o armazenamento de seção e o armazenamento persistente, né? Que no caso aqui, esse persistente seria o mesmo que o nosso armazenamento local. Bom, pessoal, com relação a esses dois tipos, o de seção está associado à seção que é criada para o usuário, tá? Como foi colocado durante a aula, a seção ela permanece enquanto o usuário está ativo, acessando a aplicação. Então, esse armazenamento, vamos dizer que é um armazenamento volátil, no sentido de que no momento em que o usuário encerra a sessão, essa informação ela deixa de existir. E o armazenamento local ou persistente, a própria palavrinha aí a gente pode fazer uma associação, é que aquele que persiste. Então, ele vai ficar, no exemplo em questão, armazenado na máquina do usuário e é possível recuperar essa informação mesmo depois que o usuário tenha realizado, vamos dizer, encerrado a sessão e voltado a acessar a aplicação em um momento posterior, podendo então recuperar a informação, já que ela está localmente, está armazenado vamos dizer, na máquina do usuário em questão. Uhum. Bom, então só seguindo aí, né, para a gente tipificar, sessão é o estado ou situação que se inicia ao abrir um navegador, ou seja, né, sempre quando um navegador é aberto, cria-se uma nova sessão com um identificador único. Na prática, isso significa que podemos trabalhar com as informações da sessão, somente naquela janela do navegador aberto. No caso do armazenamento persistente, conforme o professor Zé Márcio citou, né, um armazenamento local persistente é utilizado para persistir informações, ou seja, o equipamento pode até ser desligado, mas as informações não serão perdidas. Bom, vamos à nossa terceira atividade. Para que serve a propriedade length de um local storage? Bom, pessoal, então essa propriedade aí, ela retorna o que a gente chama do tamanho do array. Na verdade, ela identifica quantas chaves a gente armazenou num determinado momento. Então, se eu coloquei lá a chave nome, armazenei um nome, a chave CPF, armazenei um CPF, a chave endereço, armazenei um endereço, então eu teria um tamanho do meu array de 3, né? Eu teria 3 informações, ou vamos dizer, 3 registros armazenados. Beleza, professor. Então, basicamente, né, mostra o tamanho do array, né? Exemplo aqui a quantidade de registros passados, conforme o exemplo citado pelo professor Zé Márcio. Atividade 4. Para excluir um item já cadastrado em um Session Storage, qual das opções abaixo está correta, né? Aí tem as opções que foram colocadas. Bom, pessoal, nós temos
de acordo com as opções disponibilizadas, né? Local Storage, Delete Item, Local Storage Remove, Local Store Remove Item e Session Storage Remove Item. Bom, a resposta correta seria a última alternativa aí, já que a gente está falando de sessão, tá? Então, sempre tomar cuidado nesses tipos de questões. O que pode pegar, vamos dizer assim, é a confusão entre local e session, e isso daí pode fazer com que uma questão, uma alternativa fácil, a gente possa passar batido e assinalar a que seria incorreta. Então, nesse caso, nós estamos perguntando da session, seria a última alternativa. E quando a gente está falando aí a questão do armazenamento no HTML5, basicamente, se vocês perceberem, Session Storage e Local Storage, eles basicamente têm funções diferentes, né? Um é para sessão, outro é para armazenamento local, só que as funções que derivam a partir dele, Remove Item, né, por exemplo, ele serve tanto para um quanto para outro, mas é só tomar cuidado aí, conforme o professor Márcio citou. Vamos à nossa última questão. O que o método SessionStorage.clear faz? Bom, pessoal, a gente pode fazer uma tradução ao pé da letra dos métodos. Normalmente eles indicam o que está sendo feito, né? Clear, vamos dizer que vamos limpar. A ideia é justamente fazer a remoção de todos os itens. No caso, então, ele vai limpar a seção em questão. Beleza. Então, basicamente, essas foram as nossas questões, né? Falamos bastante coisa aí sobre HTML5, sobre interação entre front-end e back-end. Gostaria que o professor José Márcio citasse assim, mais algumas coisas, por exemplo, a importância do HTML5 para o desenvolvimento web, como que isso pode ajudar mais os nossos usuários, né? O que o HTML5 agregou de fato assim, no desenvolvimento, né? O que as funções específicas deles ajudou a gente a trabalhar nessas questões. Bom, pessoal, o HTML5 ele foi muito esperado no meio dos desenvolvedores, porque até o surgimento dele, o HTML praticamente ele não fazia nenhum tipo de, vamos dizer, execução de processamento. Então, precisava, a gente, como desenvolvedores, éramos dependentes totalmente dos scripts. Quando a gente queria executar alguma coisa no usuário e vamos dizer assim, das linguagens de servidores que executavam o processamento de regras de negócio, de cálculo nos servidores. Então, sempre que se necessitava de alguma coisa que fosse executada especificamente no usuário, normalmente, como padrão, se utiliza muito a questão do script, mais especificamente o JavaScript. O HTML5 ele já vem com muitos recursos referentes à interação com o usuário. Tá, ele já permite muitas coisas, para ser bem claro, para ter um exemplo bem específico, aqueles campos de entrada de dados, por exemplo, que já vem com o que você deve escrever lá dentro, quando você clica e aquilo some, o HTML5 já possibilita isso daí. Tá? Então, não só isso, milhões de coisas a gente ainda está sendo apresentado, ou ainda o HTML5 está em afirmação, mas já é uma realidade. Tá? Então, muitas funçõezinhas que eram agregadas aos navegadores por conta de não ter os recursos necessários, isso daí começaram a ser descontinuados, né? Então já o HTML está suprindo isso com muita propriedade, execução de vídeos, sons, então imagens e tudo mais. Tanto é que alguns navegadores praticamente já estão trabalhando especificamente com recursos do HTML5. O Edge é um exemplo da Microsoft,
Então, alguns ActiveX, algumas coisas já inclusive estão sendo descontinuados por conta de utilizar os recursos da linguagem. Legal. Na realidade, são muitos benefícios que ele traz para a gente, né, justamente para facilitar a vida do desenvolvedor, né. Vamos aproveitar o momento, vamos dar uma recapitulada sobre o que a gente viu hoje na nossa aula, né. Vamos relembrar um pouco sobre sessão, sobre armazenamento, né, utilizando as funções do HTML5. Vamos ver um pouquinho, relembrar. Vamos lá. Sessão, né, vamos falar aqui rapidamente sobre o conceito de sessão, para relembrá-los, né. Então, sessão é o estado ou situação que se inicia ao abrir um navegador. Ou seja, sempre quando um navegador é aberto, cria-se uma sessão, né, nova com um identificador único. Isso significa o quê? Que a gente pode trabalhar com as informações da sessão somente naquela janela do navegador aberto. Caso outra janela seja aberta, o que vai acontecer? Uma nova sessão é criada, certo? Então, ó, um lembrete principal aí para vocês. Isso não se aplica às abas, tá bom? Podem existir 30 abas abertas aí, porém eles compartilham uma única sessão. Quer dizer o quê? Que nós temos aí as sessões abertas, certo? Nós temos um navegador aberto, e aí se abrir um navegador, se você abre uma janela do navegador e você sai criando várias abas, você basicamente, se você entra no sistema em uma das abas, você tem a sessão compartilhada com todas as abas, certo? Independente disso, se você criar uma nova janela, abrir uma nova janela do navegador, automaticamente cria-se uma nova sessão, né? Então vai alocando novos espaços de armazenamento aí, de integração entre cliente e servidor, certo? Bom, no HTML5, né, existem dois meios eficazes de fazer armazenamento de informações, né? Um deles é o Session Storage, certo? Estou falando de dois aqui, né? Um é o Session e o outro é o Local Storage, tá? Então esses dois aí, eles fazem essa interação, certo? Para armazenamento dessas informações. Os dois, né, armazenam informações, na realidade o Session Storage armazena informações enquanto a sessão do usuário existir. Ou seja, a informação criada só estará disponível, olha aqui, quando o navegador do usuário estiver aberto. Se ele fechou o navegador, acabou a informação, acabou o formato de comunicação da informação. O armazenamento utilizando aqui, ó, o Session Storage, né, no HTML5, é bem simples, certo? Esse aqui é o comando que faz toda essa mágica, certo? Session Storage.setItem, né? Aí a gente tem a chave e o valor dessa sessão, né? A chave é a identificação da informação, né? E é por ela que a gente acessa a informação novamente. Então, no momento que a gente cria a sessão, para recuperarmos a informação dessa sessão, a gente chama a chave específica que queremos trabalhar. No exemplo aqui do código, um exemplo bem simples, né? Nós temos dois scripts que criam. Um cria a informação e o outro mostra a informação. Então as informações são armazenadas dentro da sessão, ou seja, Session Storage.setItem, e nós informamos a chave, que é nome, e o valor, que é ifro. A mesma coisa aqui embaixo, informamos a chave, que é polo, e o item, que é ouro preto. Na linha de baixo, nós temos a função mostrar a informação, que vai mostrar o valor que está armazenado dentro da seção nome. Então, logicamente, quando essa função for chamada aqui embaixo, quando essa informação for chamada aqui embaixo, o que vai aparecer na tela? Vai aparecer ifro. Certo? Por quê? Nós estamos chamando a chave com o valor nome. Ou, desculpa, a chave com o nome, né? Vamos falar um pouquinho de armazenamento local também, né? No HTML5, o armazenamento local é utilizado para quê? Para persistir informações, né? Ou seja, enquanto o equipamento, no momento que o equipamento é desligado, a informação pode ser mantida e ela não será perdida, certo? Esse tipo de armazenamento é alternativo, tá? Por isso possui algumas limitações.
Porém, a mais importante é a limitação do tamanho de informações. Então, de forma segura, é possível armazenar até 20 megas, certo? Sem correr risco de perda. Passou dos 20 megas, aí a gente já começa, de repente, a sobrescrever informações, a não ter tanta segurança nesses dados. No Local Storage, né, que é a função que a gente utiliza para fazer armazenamento em HTML5, né, a gente utiliza a mesma ideia do Session Storage que a gente viu anteriormente. Então, a função que faz tudo isso e armazena, é possível armazenar seguramente esses 20 megas que a gente acabou de falar, ela se chama localstorage.setItem, certo? E nela a gente passa a chave e o valor que queremos armazenar. Aqui, ó, a chave é a identificação da informação e é por isso, né, e é por ela que poderemos ter acesso à informação novamente. Lembrete aqui, ó, mesmo que o browser tenha sido fechado. Então, Local Storage faz com que a gente acesse a informação mesmo depois que o navegador foi fechado. Aqui nós temos um exemplo, basicamente, mesma coisa que falamos anteriormente, certo? A diferença é que nós vamos usar uma função diferenciada. Vamos falar de localstorage.setItem, né? E aqui embaixo também. Então nós vamos fazer um armazenamento local, exibindo um alerta aqui com a palavrinha local. E aqui embaixo nós vamos solicitar essa informação, ou seja, vamos mostrar localstorage.getItem através da chave. Essa chave que é nome, né? No caso, ele vai mostrar na tela a palavrinha também, ifro, certo? No momento que essa função for chamada através do botão. Bom, existem mais funções interessantes aqui, né, utilizando o armazenamento local de informações do HTML5. Um deles é o length, que mostra o tamanho, né, a quantidade de registros que foram criados. O clear, que limpa todas as informações registradas. Remove item, que exclui um registro, né, e o access value, que acessa o valor da chave pelo nome. Professor, deixa eu só fazer um comentário, porque alguns alunos questionaram para que a gente falasse um pouquinho mais sobre a questão 4. Eu deixei chegar justamente aí, que é onde a gente tem a visualização das funções associadas tanto ao session quanto ao local, né, ao local. Então, observem ali length, né, então, tanto para session quanto para local storage, o length vai retornar a quantidade de pares, chave e valor que a gente armazenou, a quantidade de registro. Tá? Clear limpa todos os registros, então vamos dizer que ficaria limpa tanto a session quanto a local, então não teria mais nenhum item, vamos dizer, associado. Então os pares e valores são todos excluídos. O remove item, ele exclui aquele registro, tá? Aquele conjunto par, chave e valor. Então ele exclui isso daí. Então, por exemplo, se eu armazenei uma chave nome, tá? O valor Carlos, quando eu uso o remove item na chave nome, exclui a chave nome com o valor. Então ele, vamos dizer, remove o item que a gente inseriu, tá? Então nesse caso aí, a questão 4 está associada a session storage. Tá? Então, qual é a função que a gente vai chamar para remover um item na Session Storage? O Remove Item, ele pode ser usado tanto na Local Storage quanto na Session Storage, que ele vai excluir um item, vai excluir um registro, aquele par chave-valor. Tá? Agora, como na questão foi solicitado a Session, então a gente tem que se atentar que o comando correto era Session Storage .remove item. Beleza. Okay. Resolveu aí a questão 4 que a gente estava falando, né? Basicamente tem que se atentar, né? O que eu falei agora há pouco, né, é que as funções elas se parecem, tanto para local storage quanto para session storage.
serve, o que vocês têm que se atentar é quando utilizar a sessão, né, e quando utilizar o armazenamento local, né. Bom, vamos continuar revendo aqui e a gente vai ver um exemplo de como isso aqui funciona utilizando um código, o próprio script, né, do HTML5. Vamos lá. Basicamente aqui a gente tem a função exibe informações, né, que essa daqui vai demonstrar como isso funciona utilizando o código no HTML5, né. Então aqui eu vou mostrar através de um alerta, né, na tela a quantidade de registros que foram cadastradas, certo? Através da função .length. Aqui a gente adiciona um registro, certo? Através da chave nome instituto e o valor Instituto Federal. A gente exibe um alerta, né, com o valor da chave, certo? Só que esse valor da chave, como que a gente vai demonstrar esse valor da chave? Através do nome da chave, que é nome instituto. Então, local storage.nome instituto, que é essa chave, ele mostra na tela esse valor aqui, que é Instituto Federal. Para excluir um registro, né, a gente utiliza local storage.removeitem, né, e aí a gente informa especificamente qual a chave que a gente quer excluir. Dessa forma, a gente conseguiria excluir também o valor Instituto Federal, porque a chave vem junto com o valor. Se a gente quiser limpar todos os dados de uma vez, certo? A gente utiliza local storage.clear e ele automaticamente vai excluir todos os dados, né? Vai limpar todos os dados que foram armazenados na sessão. Aliás, no armazenamento local, né? Vamos ver alguns exemplos aqui de como funciona, né? A estratégia principal aqui, né, a gente vai utilizar como estratégia deste exemplo, né, o mesmo programa que a gente fez lá na aula anterior, né, ou seja, um formulário que envia dados para o back-end, porém a gente inclui um armazenamento local nesse projeto. Então os dados saem, são processados na API, né, voltam, só que sempre esses dados estão interagindo com o armazenamento local dos dados. Aqui a gente tem um script que vai, no momento em que o botão confirmar for clicado, né, a gente vai setar essas informações, né, dentro do local storage. Então a gente está armazenando na seção, fazendo um armazenamento local no nosso navegador, através da função local storage, e setando o item, né. Dessa forma, a gente armazena a chave nome, né, e o valor txt nome, que no caso aqui é o valor que você vai interagir com os elementos da sua página, que no caso é um campo de texto, né? A mesma coisa para os outros, né? Campo cidade, valor txt cidade, né? Campo F, valor txt UF. Enfim, para todos os outros a gente faz dessa forma também. A gente envia essas informações via JSON, né? Através do armazenamento local, e recebe o que foi processado depois, por meio do data, né, que é o parâmetro.msg, que é a mensagem que vem processada lá. O que acontece, né? A gente tem um formulário que chama a nossa API, certo? E esse formulário consegue também armazenar esses dados locais. Logo, eu consigo ter acesso de idas e vindas aí dentro do nosso formulário, né? Um resumo para isso é que a nossa API para projetos web, né, é uma grande tendência de mercado. Então, trabalhar com essas tecnologias aí vão ajudar você no seu cotidiano profissional, né? Bom, pessoal, basicamente o que nós temos aí sobre HTML5, sobre seção, armazenamento local, foi o que a gente viu hoje, né? E é a evolução da nossa forma de programar, né, utilizando o HTML5, né? Professor José Márcio, qual as recomendações aí para os nossos alunos para os próximos dias? Bom, a principal é que o nosso próximo encontro vai ser a avaliação. Lembrando que a gente vai fazer uma apresentação, um resumo do que foi repassado para que vocês tenham ali refrescar um pouquinho a memória, mas importante que vocês aí tentem pegar os exemplos que foram colocados, apresentados durante a aula,
tentem fazer em casa, utilizando aí um editor de PHP, para que vocês possam sentir na prática como que é a aplicação desses recursos que foram apresentados. Isso fica mais fácil de vocês assimilarem, então, o conteúdo. Ok, professor. Então, recomendo aí muitos estudos para vocês, né? Façam o exercício que ainda está para ser entregue, né? Desenvolvam aí na prática e conto com vocês para tirarem uma boa nota aí na avaliação, né? E até a próxima.